Boa tarde. Então, hoje comemoramos o início do outono, né? Beleza. E temos, então, aqui uma presença muito especial, né? É o senhor Paulo Bittencourt, né? Que vai contar, né, a sua história e que tem a ver também com o Tai Chi Pailin, tá? Por isso que ele vai estar inserido nesse programa, Tai Chi Pailin na minha vida. Mas antes dele começar o Tai Chi, o Paulo vai contar um pouco, vai falar um pouco dele, contar um pouco a sua história, até chegar no Tai Chi, e depois, né, tudo o que aconteceu a partir do Tai Chi. Né, É, Paulo? Alegria ter você aqui hoje, viu? Muito contente de você estar imagine como é aqui. a minha alegria estar com você. Você não tem ideia, Pois é, Paulo. mas eu gosto muito, eu falo muito da minha vida, mas eu sou um homem comum, eu sou um paulistano da Vila Mariana e tive a oportunidade na minha vida de aprender coisas maravilhosas que me deram uma qualidade de vida muito boa. E que eu gostaria muito de, quando eu falo da minha experiência de vida, é que me dá prazer passar esse conhecimento ou essa experiência para as outras pessoas. Então, no meu caminho, eu me sinto muito privilegiado. Eu tive pai e mãe maravilhosos, tive a oportunidade de estudar o melhor. Sou engenheiro, politécnico, me orgulho muito disso. Trabalhei a minha vida toda como engenheiro, mas sempre tive uma, um impulso em lidar com saúde e descobrir coisas diferentes, muita curiosidade, sabendo que era poder saber tudo, né? Então, nesse meu caminho, eu cheguei um dia a descobrir o Tai Chi Paili. E numa fase da minha vida, que eu já tinha muita experiência em outras coisas que eu tinha feito, mas sempre cuidando do meu corpo e da minha mente, e com grande curiosidade, querendo saber tudo que eu pudesse. Tudo que apareceu na minha vida de diferente, e sempre apareciam coisas muito boas. Somando tudo isso na minha vida inteira, né, eu, eu sempre, nunca me machuquei, nunca fiz um esporte violento, porque os pés da gente são muito preciosos, não se deve machucar os pés nunca. E sempre tive uma vida saudável e nadava muito, gostava do mar, fazia caça submarina, tenho saudades. Ai, meu Deus. E assim, trabalhei a minha vida inteira, trabalhei até os 80 anos. Agora eu estou com 97 anos e não é brincadeira, não, viu? O ciclo da vida não é fácil. E não adianta dizer que vai ser assim, vai ser assado, porque as coisas acontecem na medida que deve acontecer. Uhum. E a gente, no possível, a gente vai superando tudo que vem pela frente. Sim. Não é só alegria, não. E a vida do ser humano é uma vida, caminho dos seres humanos é um caminho difícil. Como uma pessoa longeva, né? É, Então, é aquilo que eu via no mestre. Ele foi vendo os amigos, as pessoas próximas ir embora, né? E ele ficando. Então, você, com certeza, vai passar por muitos lutos, né? Você já passei, acabou de passar por perdi minha luto, mulher faz 3 meses atrás. 3 meses. É, Uhum, uhum. tudo bem, 91 anos, o final dela foi difícil,
Mas, como eu acredito que a vida da gente começa quando a gente morre, isso já é outra história, né? Eu acho que é uma ilusão a nossa vida. E a gente tem um aprendizado, né? Eu sempre conto uma historinha, né? Por que que todos os velhos, quando morrem, a aparência deles é uma aparência calma, tranquila, né? E por que toda criança, quando nasce, esperneia e chora? Quando a criança volta, esperneia e chora, e vai começar tudo outra vez, e vai começar tudo outra vez. Mas tem um objetivo, né? Sim, sim. Esse objetivo é aumentar na evolução do ser humano, naquilo que ele é, na essência dele, ele adquirir consciência. Aprendi também que saúde não é medicamento, nem médico, nem remédios, é consciência. Então, você vai correndo o seu caminho, cada um de nós vai percorrendo o caminho, tá? E fazendo o que pode. E o que que eu Então, tu conheceu o Tai Chi Pailin? Foi em que ano? Você tinha quantos anos? faço? Foi na Uma Paz, né? Foi numa Uma paz, Paz, no Parque no Parque Ibirapuera. Ibirapuera. Foi quando eu, pelo menos, te Eu conheci. cheguei lá, tinha uma mocinha gentil, trancinha. Cheguei, gostei, vim aqui, cheguei perto lá. Como é que faz? Faz. Eu comecei a fazer também, né? É uma das melhores práticas que existem. Eu acho que as práticas antigas, especialmente essas orientais todas, yoga, hatha yoga e tai chi, as artes marciais todas, mas isso não se trata de musculatura, não se trata se trata de energia, é outra história, né? Hoje você vê as pessoas indo numa academia, querem ficar com músculos e tal, não é isso. Não adianta você ter músculo e estar todo enferrujado por dentro, né? Então, você tem que ter uma vida, né? Tai Chi Chuan eu acho uma coisa maravilhosa, né? Hoje, com a minha idade, eu estou flexível. As pessoas dizem, puxa, mas você senta no chão, você levanta, e fala, qual é o problema, né? E geralmente os velhos não conseguem nem abaixar, né? É isso aí. O que mais que eu posso te contar da minha vida? Porque com esse passado esportista, né, você ter chegado no Tai Chi, ter, assim, gostado, né, aderido, né, à prática do Tai Chi Chuan, então, com certeza, você pode ser um exemplo importante, né, Não, eu digo, para as pessoas. eu sempre me perguntam, Paulo, poxa, vida, como é que você conseguiu isso e tal? É simples. Viva dentro da natureza, né? O ser humano é uma coisa muito... faz parte da nossa evolução. Qual é essa evolução? O ser humano, num certo instante, ele, no tempo de Adão e Eva, por exemplo, ninguém pensava. E dentro da natureza. Na natureza não se pensa, se vive. Tem que ter harmonia, tem equilíbrio. Mas o homem, quando ganhou a mente, né? O homem não pensava, saiu do paraíso, bum. O que o homem fez? Ele disse, puxa vida, eu, eu ganhou o livre-arbítrio, né? Ele escolhe o caminho dele. E daí ele fez tudo errado. Daí como ele pode apertar um botão e explodir o mundo com uma bomba atômica, ele pensa que é Deus. E daí o que aconteceu? Esqueceu de Deus, né? E daí vai. Eu vejo dessa forma, né? Então a gente tem que. Agora, todos nós temos um caminho, né? Sim. E esse caminho a gente vai. A gente serve sempre, né? Aliás, a coisa mais importante na vida, eu acho, é servir, né? E você serve quando você chega ao teu próximo e ele aprende alguma coisa boa. E começa a descobrir, entre outras coisas, o absoluto, Deus.
Eu vejo assim. Né? Nesse sentido, você está sempre servindo as pessoas, Lógico. porque assim que você vê alguém, você está sempre É, conversando no sentido de conscientizá-la de algo. lógico, conscientizar e crescer, entendeu? Sim. Fazer a pessoa perceber e dar mais um passinho para frente, mais um passinho. Sim, Né? sim. Uhum. Então, o ser humano passa a vida toda quebrando a cara. Qual é isso? Tem um objetivo isso, Sim, é sim. adquirir consciência. Exatamente. Então, na Uma Paz, né, Cris? É. A Cris está aqui junto, né? A É. Cris que representa aqui, né? Agora o Taiji Pailin na Uma Paz. Tem Cris. Aqui está na Cris, né? Ela, você lembra, né? Porque a gente, né, você esteve sempre junto comigo na Uma Paz, e depois que eu saí, ele continuou com você, né? Lógico. Continuou direto na Uma Paz. Minha professora, Você não explica. E por isso que a gente fala sempre que as histórias né, que o Paulo sempre contou para todo mundo, sempre foi uma inspiração, né? Sempre foi não, muito único, mas muito mas é importante isso você, aí. sabe, sua presença, né, seu exemplo, a sua referência lá na Uma Paz, né? Sim. Uhum, Então, é isso. uhum, Agora, é uma pena hoje, que o ser humano hoje... Bom, melhor não falar sobre isso, que é decadência dessa humanidade. uhum. Deixa eu correr. Deixa eu correr. E aí depois você veio para cá, para o Espaço Luz, trouxe o seu filho, que é esportista, né, jogava tênis, por causa de problema de coração, aí você trouxe ele para praticar Tai Chi aqui no Espaço Luz. Mas ele não quis. Ele não ficou aqui mais de um ano praticando. Ficou, mas depois, simplesmente, é que o nível de consciência do meu filho não alcança isso ainda. Ele está ainda num nível de jogar tênis. Jogar tênis, você continua jogando, continua. Então, quando uma pessoa pratica qualquer esporte, Sim, no sentido de ter músculo, no sentido de ser dentro do padrão, sabe? Mas a pessoa não sabe o que ele é. Cada um de nós é uma essência divina. Nós somos parte do Criador. Tá? E é isso aí. Tá? Então, isso serve para todo mundo, não é? sim. Religiões existem muitas, espiritualidade é uma coisa só. Mas com o Tai Chi ele aprendeu a se cuidar melhor. Acho que ele aprendeu assim, mais a questão de centrar, de respeitar seus limites. Ele foi até o limite dele. Ele tem um nível de consciência que não alcança, não chegou nesse nível, infelizmente. Mas é o caminho dele. Certo. Você não pode dizer que todo mundo tem. Eu gostaria que todas as pessoas... Eu acho engraçado, porque eu vejo pessoas para irem numa academia, né, fazendo força, se machucam, vivem todos lesados, uma coisa impressionante. Você vai numa academia dessas, você vê todo mundo procurando músculos, músculos, e tem o quê? A metade tem dores que não passam. Toma um remédio. Estou cansado de ver isso. E a pessoa não percebe, porque ela está ligada no corpo dela, ela não está ligada na essência dela. É isso, é isso. Só que sim. Tá? Mas quando você descobre, por exemplo, eu acho que uma pessoa pode ter certeza disso. Quando uma pessoa chega a fazer uma arte antiga, como yoga, hatha yoga, por exemplo, ou faz tai chi, é que ela chegou num nível maior. Ela tem, ela descobriu coisas que os outros ainda não descobriram. Você não consegue pegar todo mundo e dizer, olha, todo mundo tem que fazer, não adianta. Tá? Então, você acha difícil convencer um amigo, por exemplo, a fazer o Tai Chi, né? Não, Difícil você convencer. não tem que convencer ninguém. Cada um, não adianta. O que você faz é o seguinte, você mostra o exemplo. Por exemplo, Tá? Você mostra. Se a pessoa tiver chegar naquele nível que ele é capaz de, ele vem, senão não vem. Então, não é para todo mundo. A gente diz que é para os despertos. Tem os que estão dormindo e tem os despertos. Tem as pessoas que evoluíram mais, sabe? Chegaram num nível de consciência maior, daí começam a saber essas coisas. Senão não adianta.
E você pode perceber, a nossa humanidade, em geral, a grande maioria não tem consciência nenhuma. Verdade. O pessoal ganha consciência quebrando a cara e vai e volta, e até seja lá o que Deus quiser. Desculpe. Imagina, eu lembrei do Afonso Celso, né? Que era esse amigo, que saudade do praticante Afonso também, né? Celso. Os dois estavam sempre muito juntos lá no Amapá. Lembra? Ele tinha muito esse espírito também, assim, espírito de criança, né? Era uma pessoa muito também. Ele tinha um alto nível de consciência. Sim, né? Entendeu? Sim. E pode ter certeza, as pessoas que vão chegando mais perto são os despertos, a gente chama. E a gente vai torcendo para os nossos amigos, nossos filhos, as pessoas que nós. Porque a gente gosta, eu gosto de todo mundo, né? Mas o que é? Acorda, vamos lá, gente. Mas tem tempo e hora para tudo, né? Então, a gente faz o que pode. E no dia a dia, você segue praticando Tai Chi, assim? Lógico. Porque no parque é uma vez por semana, né? Você só na segunda. Eu não vou mais no parque. Sim. Eu faço em casa. Sim. Você quer saber? Sim. Eu acordo de manhã cedo, eu moro num apartamento grande e tem uma varanda que dá para um lugar lindo, para uma praça cheia de árvores e tal. Eu chego lá, entendeu? Faço captação do chi, depois eu dou uma limpada, pá. Depois eu faço as dobras, e depois eu brinco um pouco, solto meu corpo lá. Todo dia. Todo dia. Todo dia, né? Você acha que sou bom? Tenho certeza que não é bom. Daí, pô, você faz isso. E as pessoas da minha idade, eles não conseguem nem sentar no chão, meu Deus do céu. Tá? E ficam naquele sofá, tudo fofinho. Pô, senta numa cadeira direito, irmão. Tá? É isso. E te vendo assim, teus amigos não se animam, perguntam o que você Perguntam, faz, isso, totalmente. Perguntam como é que você faz, como é que não faz. Se ensina, se orienta. Não, eu conto histórias, né? Para um que escuta, para um que descobre, aparece. A maior parte das pessoas tem um nível de consciência que é baixo. Então, a pessoa está. A nossa humanidade, no geral, tem um nível de consciência muito baixo. Nós estamos passando. Isso já é uma outra história, né? Essa humanidade nossa que está se autodestruindo, né? É normal, porque isso já foi profetizado, essa coisa, para quem sabe dessas coisas. Né? Vamos tocando a vida. Para essa nova geração, né, dos netos, por exemplo, seus netos, você consegue passar assim? Não, eu consigo passar. Não, eu deixo todo mundo intrigado. Né? Sim. E me perguntam, o que você faz? Também fala comigo. E tá, mas não dá para concorrer hoje com os meios de comunicação que são totalmente corrompidos. Né? Você vê a sociedade hoje no mundo inteiro é uma tristeza. Você vê o país mais rico do mundo, que gasta milhões, com outros países com guerra, com diabo, mas tem um povo doente, maltratado, vamos falar degenerado. Né? Não tem o que fazer. Por quê? É a história da humanidade, é a história da humanidade, das humanidades. Nós estamos nisso, não adianta. Ele fala, conversa com um, com o outro, mostra, as pessoas vêm, muitos querem saber, mas o problema todo é a evolução do ser humano. Mas, Paulo, fica uma semente? Eu sempre acho que fica uma semente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque você... Eu sei que eu me incomodo muito. Às vezes demora, né, para essa semente Eu frequento um enraizar.
talvez o melhor clube que tem em São Paulo, né? Todo mundo me olha esquisito, né? Alguns vêm conversar comigo, me procuram, então, como é que é? Mas o pessoal está mais interessado em, em músculo do que em vaidade, em gracinha, do que em saúde. Então, você diz para não coma isso, não beba isso, que isso faz mal. É tão gostoso. O que vai fazer? Ele não tem o que fazer. Entendi. Então, é isso. E você segue alguma medicina? Eu? Você segue alguma medicina, assim, alguma linha de medicina? Não. Eu acho a medicina oficial a maior tragédia que existe. Sabe? O sistema é a coisa mais horrorosa que existe. Os médicos são os piores que existem. E quando começa a falar em saúde, posso contar uma história? Eu renovei minha carta de motorista mais 3 anos. Aos 100 anos você vai estar dirigindo. Aos 100 anos. Não quero ir embora, chega. Mas, de repente, você cruza, fala com uma médica, né? Ela diz, sabe o que aconteceu comigo agora? A mulher mediu a minha pressão. Você está com 7/13 de pressão. Falei, não diga. Ela disse, como, o senhor não sabia? Falei, não sabia. Como é que o senhor não controla a sua pressão? Eu controlar para quê? Controlar minha pressão para quê? O senhor tem que controlar a sua pressão. Eu não tenho que controlar coisa nenhuma. Tem. Falei, olha, na natureza alguém controla a pressão? Ela olhou, como na natureza? Falei, vaca tem infarte? Como? Boi morde e derrame? A natureza é perfeita. Daí, a médica olhou para mim. Eu já tinha feito o exame de visão, né? Eu não uso óculos, e bum, 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 mas eu enxerga, tu enxerga. Como é que o senhor faz? Ué, eu aprendi técnicas para fazer exercício de visão e cuidar da minha visão, não preciso usar óculos. Mas daí deixa a cabeça das pessoas doidas, né? Mas... Ah. Eu contei mais uma outra história que a mulher quase me bateu, né? Ela disse, não, porque tem que me pressão. Eu falei, escuta. Daí eu falei uma outra coisa interessante. Não sei se devia gravar isso. Ah, falei, vaca tem câncer de mama? Como? Falei, vaca tem câncer de mama? Não sei, não tem. Né? Ah, falei, a senhora vai falar que não tinha exame nessa época, né? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Quando eu era menino, há quase 100 anos atrás, minha família era enorme. A família do meu pai eram 5 irmãos, da minha mãe eram 10. Nenhuma mulher da família, dos conhecidos todos, tinha um monte de prima. Nunca teve ninguém com câncer de mama. Não existia. Mulher assim, não, é que não tinha exame. Escuta, não existia. Daí eu também enfrentei a vida dela. Falei, só sabe o que causa câncer de mama? Ela disse, como? Ué, só sabe o que é açúcar de alumínio? Ela disse, sei. É aquela sal que você coloca, estoura, faz uma solução, joga na piscina, para a sujeira cair no fundo. Pois é. Todo desodorante é feito à base de sulfato de alumínio. E a senhora sabe como é que a sujeira sai do nosso corpo? Nós temos que eliminar o quê? Através das fezes, através da urina e através do suor. Sim. Né? Então, quando você coloca aqui e veda isso, o que acontece com a sujeira que tem que sair por aqui? Não sai, sai. Não, ela vai escorregar e vai cair. Não sei, não vai? Mas o nosso corpo é tão inteligente que ele vai fazer assim, o quê? Não se preocupe. A pessoa que joga num cantinho, deixa o lixinho quieto, aí não mexe nele. Como é que eu só falo?
deixei a mulher maluca. Porque isso não tem nada a ver com... É puro bom senso. Você com 97 anos, com 97 anos, Paulo, você pode falar tudo o que quiser. Eu acho que ninguém pode. A gente só pode ouvir. Eu falo isso porque, sabe, eu vejo as pessoas falando, movimenta teu corpo, gente, movimenta. Como? Não mexe, pô, anda, não corre, anda. Vamos lá, vai para cá, vai para lá, tal. E se você tiver sorte de fazer tai chi chuan, tá? Você não precisa fazer aquele tai chi chuan maravilhoso, coisa, não. Se você conseguir fazer algumas coisinhas simples, você fazer as dobras, só as dobras, tá? Depois você começar a olhar para o teu lado e você começa a manchar teu corpo, bonito, gostoso, tal, sabe o que acontece? Pô, você fica solto. Isso é tai chi chuan, gente. Gostou? Eu gostei, que você chegou num ponto já, né, que você entende que tudo é natural, né? Mas é natural. A filosofia do Tai Chi é É, natural. é um tal, filho. É um tal. É. Né? E daí as pessoas vêm, meu Deus do céu. Eles respeitem a natureza, respeitem a lei da natureza. Uhum. Não dá para comer porcaria, não dá para comer esse monte de porcaria, não dá. Para de comer essa coisa toda. Tá? Então, quer ter boa saúde? É simples. Tá? Não agrida o seu corpo. Mantenha a sua essência, aquilo que você é, teu espírito, se quiser chamar isso. Mantenha isso limpo. Tá? Nosso pensamento joga fora. Emoções ruins, não, deixa para lá. Tá? Nós vivemos numa sociedade decadente, horrível, pavorosa. Tá? E se puder ir embora para uma cidade pequena, onde tem segurança, tenha... Isso existe no Brasil. Onde existe comida limpa, roupa, ar limpo, água limpa, vai embora. Ela mora em São Paulo, tá? Uma das maiores cidades do mundo, uma poluição louca, tá? Tem que contar o resto. Eu estou em São Paulo porque não dá para sair daqui. Tua missão, de repente, também está aqui, né? Bom, Porque o mestre foi convidado, né, para ir também para a natureza, para o mosteiro, para cuidar, né? Muito melhor, mas está lá na hora de ir embora. Mas ele falou, não, é aqui em São Paulo, porque eu tenho meu trabalho, e se eu posso me realizar aqui, eu me realizo em qualquer lugar. Sabe, eu entendo perfeitamente isso. Uhum. Tá? E você sabe, quando eu vejo aquela foto que tem a Iroca, Sim, da, a a Iudoca. aquele é o meu lugar, você não sabia? Você já foi, né? A Iroca? Eu sou de Iroca. Ah, você é de Iudoca? Mas isso é outra história. Você nasceu lá? Não. Tá bom. Essa história? Eu não sabia que era de Iudoca. Não, é que cada um de nós está ligado numa linha. Tá. Isso já é outra história. É outra. E então, são 7 linhas. Né? Tá. Isso de acordo com o dia que você nasceu, no lugar que você nasceu, a hora que você nasceu, essa coisa toda. São 7 linhas. Uhum. E cada linha está ligada a uma arte. Tá? A Iroca está ligada a uma arte. E um dia, coisa que acontece, coisa um pouco diferente que tem acontecido na minha vida. Né? Eu fui parar em Iroca. Né? E tinha uma razão para ir para a Iroca. A Iroca é um lugar sagrado. Uhum. Nós temos lugares sagrados no mundo inteiro. Esses lugares, eles mudam de lugar. Uhum. Tá? Estou no Brasil hoje, tiveram antes, tiveram em Portugal. Uhum. E isso são as entidades que cuidam do nosso desenvolvimento nessas hierarquias que existem, porque nós não somos sós. E a Europa é um lugar
Fui parar também, tá? Foi por acaso. Não vou nem contar essa história. É muito... Isso acontece muito na minha vida. Lugares onde eu andei, coisas que eu aprendi, eu nunca tinha imaginado. De repente, você diz, mas isso tudo está escrito nas suas mãos. Você olhar na hora que você nasceu, Sim. onde você nasceu. Mas o Décio reconheceu esse sagrado, né? Esse aspecto sagrado da Iruoca. Eu acho que pode quer dizer por que ele foi para lá. Ele foi lá em Europa, não foi em outra, porque são 7 cidades sagradas e tem mais uma. A Iruoca mesmo, né? Pois é, por que foi em Europa? Eu sei que foi. Porque ele pertence a essa linha da Europa. Eu também. São 7 linhas. Isso é outra história, já é um outro. Mas é muito bacana, é bom, porque a gente começa a entender como é que o Messi veio parar no Brasil. Como é que ele veio parar no Brasil? Sabe, isso tudo está interligado. Sim, Tá? sim. Eu, por exemplo, eu sou brasileiro. Né? Meus pais e minha mãe vêm de famílias brasileiras muito antigas. Tá? Muito antigas. E eu casei com uma moça que nasceu na Alemanha. E já teve uma guerra na Alemanha quando veio parar aqui. Tá? Casamos, tivemos 3 filhos, 6 netos, 6 bisnetos. E tem uma história atrás disso. Por que aconteceu tudo isso? Você não sabe. Por que você veio parar aqui? Tá? Então, quando a gente olha para uma pessoa, não tem que olhar a pele dele, não tem que olhar a cara dele, não tem, tem que olhar para procurar ver a essência da pessoa, aquilo que a pessoa é. Isso que eu acho bacana. Olha, por exemplo, tem uma árvore ali. Mas sabe que o Messi, em algum momento, ele chegou a falar para mim, para o Lúcio, que quando ele partisse, que a gente levasse ele para ser enterrado na Iruoca. Olha isso. Em algum momento. Você sabe qual é a linha de Europa? É a minha linha. É. Eu fui parar para a mesma conta. Um dia mandaram um recado para mim, que eu não sabia quem era, dizendo: você vai em Europa. Eu nem sabia onde era Europa. E a pessoa que me deu esse recado, quem deu o recado para você? É uma vidente. Eu falei, vidente, tá. E você falou, meu nome. Não, não falei esse nome, ela falou para você, Paulo Bittencourt. Onde é isso? Fui no mapa lá. Tá. Aí, no fim de semana, eu estava sozinho em São Paulo, minha família estava na praia, levantei o eu fui lá nesse lugar, o Cândido, enfim. Aí eu falei, que tá? E o recado para mim foi mais louco ainda. Sobe na montanha, Paulo, enche um pote, um vidro com a terra e leva para tua casa. Isso é brincadeira. O pico, você subiu o pico. É brincadeira. Aí, esse dia eu fui lá em Aroca, falei lá com o Cândido, que era o dono daquela pousada, está vivo ainda. E eu subi na montanha. Fui lá, peguei a terra, botei no pote. Eu tenho a terra na minha casa até hoje. Que loucura, não parece? E eu fui para Aroca. E daí aconteceram outras coisas que posso contar aí, mil coisas, histórias malucas. Eu descobri depois porque eu fui a Aroca, que é a minha linha, é Aroca. Ainda bem que você foi atrás, né? Você tem uma linha também, ela também tem uma linha para você. Se você quiser, eu ajudo você a descobrir quais são essas linhas. Não, é interessante. É muito interessante, porque está na gente, a gente. São coisas que acontecem. Mas isso já entra num outro nível, que é um nível muito doido, né? Já é outra coisa. E nós não estamos sós nessa nossa telinha pequenininha. Né? Não tem só um universo, tem um monte de universo. Então, não vou nem falar disso.
E essas experiências todas de vida sua, você vai escrever um livro? Como é que você vai deixar Eu não vou registrado de escrever alguma nada, forma? eu não vou escrever nada, porque já tem muito livro sobre essas coisas, tem muita informação, entendeu? Sim. E isso é uma coisa que vai. Você fala para quem quer ouvir, Uhum. entendeu? Às vezes tem uma pessoa que quer ouvir, você vai, conta para ele. Aí, cara, mas como é isso? Pô, vai, sai atrás. Entende? As pessoas, cada um de nós tem um caminho, tem uma função. O que ele veio fazer nessa tua vida? Ele fez, tá fazendo. Só que tem outras implicações que a gente nem sabe. Então, de repente, você vai fazendo descobertas assim, doidas, né? Se eu contar para você, posso até contar, são descobertas que você faz, esquisitas, estranhas. Uhum. Porque, de repente, você. Puta, como é que o Liu Paim apareceu na sua vida? Sim. É uma história. Mistério, mistério. Teu marido, como é que ele apareceu na tua vida? Quer dizer, aquela tua filha maravilhosa que a vida. Ela só vem de manhã, de tarde ela fica em Mas não casa. tá. A luzinha está ótima. Então, eu achei Você vai incrível. manifestando. Não, eu achei que. Não, é, e como você lida com. Eu estava falando da Luzia aqui e falei, gente, você precisa conhecer a Luzia. A respeito dos problemas que ela tem, puta, ela faz. Você precisa ver ela fazer tai chi junto com a mãe dela. Olha, é encantadora. Você entendeu? Então, quando você vai enxergando isso, e tem histórias atrás, por que essas coisas acontecem, como elas acontecem. Sim. É como ela está realizando a missão dela aqui. É, e é brilhante. Acho lindo isso. Mas você vê, ela começou a se manifestar, especialmente depois da partida do pai. Depois que o Lúcio partiu, parece que ela, sabe, ela sentiu necessidade, né, de se manifestar no desenho e na música, É, sabe? isso Então, é como ela está se expressando. Uhum. é isso aí. Não é bacana tudo É isso? muito, é. Uhum. É. Quero ver tuas mãos. Vai ver minha mão? Ah, Cara, deixa eu ver. Não, isso aqui que a gente chama, assim, é uma desperta. É uma, veio acordada já. já vinha acordada? Já. Sabe disso? Então, sabia? Porque a maior parte para dormir. Uhum. Uhum. Não precisa nem falar isso. A sua missão é isso que você fez a tua vida inteira. Você tem uma sorte. Não, Eu tenho uma sorte danada. puta, ela. Sim. Não, escuta, quando eu falo sorte danada, não é todo mundo que. Não é todo mundo que consegue fazer o que você fez. Não é todo mundo que faz o que você está fazendo. Sim. Isso. Meu Deus do céu. Eu não tenho ideia do valor que você tem. É diferente do valor daquele professor que vai numa academia e malha para cá, malha para lá, e está todo mundo doendo, tomando cloreto de magnésio, com não sei o que mais, porque está com dor aqui. Pô, para de fazer. Você faz isso para quê? Para saúde ou para ficar dolorido? Eu nunca fiz tai chi, yoga, eu nunca fiquei dolorido, meu Deus do céu. Você percebe isso? Então, tem umas pessoas. Então, às vezes eu falo isso, para ver se acorda, cara, acorda. Mas não está na hora. Né? Você com seus 97 anos, né? Assim, deve ter muitos companheiros, né, amigos da sua idade também, que Para todo mundo, só tem um, dois. viu todo mundo, então, sem acordar, e morreram sem acordar. Não. Cada um tem o seu caminho especial, não? E a experiência, cada vida que a gente passa, é uma experiência nova e repetitiva, né? Porque é nova, mas você já vai quebrar a cara outra vez. E sempre qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo do o homem é um ser em evolução. Nós estamos evoluindo.
teve uma época que o homem, no tempo de Adão e Eva, o homem não pensava. Sim. Aquele, a história de Adão e Eva, que é a natureza, eles ganharam a mente, todo homem ganhou a mente. Agora nós estamos no meio de que a nossa intuição está crescendo. Nós somos um ser em evolução. Mas são séculos e séculos e séculos. E cada vida nossa, um pouquinho. Filosofia taoísta se fala, né? Lógico. Que, Hanzu é aquele que viveu 800 anos, Sim. né? E, na verdade, o tempo de vida dele equivale ao tempo de um natimorto, Mas sabe? mas Pensando em termos dessa mesmo. vida cósmica, né? Uhum. Olha, taoísmo, eu tenho aprendido dentro de sobre todas as religiões. Como eu sou muito curioso, eu quero saber, eu saí atrás da minha vida inteira, eu quero saber isso, aquilo. Então, eu posso discorrer com vocês tudo que é religião que você possa imaginar. A última que eu descobri, que eu fui atrás, que eu não sabia nada, foi sobre o islamismo, né? E eu fiz descobertas incríveis. A nossa cultura aqui no Brasil, o islamismo é uma coisa melhorada. Mas se você começar a estudar, a ler, sair atrás, você vai dizer, mas não é nada disso que falaram na televisão, porque é uma coisa incrível que acontece conosco. Nós somos enganados a vida inteira. Nós somos enganados a vida inteira. Porque o mundo é essa altura que você está vendo. Não, me enganaram. Eu posso contar, não vou nem pensar. É só você ver a mídia internacional, é só você. É que hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, né? E a internet dá capacidade de você xeretar em lugares onde você nunca imaginou, né? Então, você vai lá ver, depois você compara, e daí você olha um, olha outro, mentiram para mim, mas me enganaram. Me enganaram. Mas isso faz parte da nossa evolução. A gente tem que aprender isso. Então, quando você vê, pegar uma pessoa certa, não, aquilo é assim, assim, então, pera, vamos devagar, porque eu já me enganaram tantas vezes. Vamos mais devagar, né? Mas daí você vai separando as coisas, vai olhando, e tem uma verdade aqui, outra ali, outra mentira ali, compara, diz, opa, né? Agora, a nossa humanidade é essa tragédia que está aí, né? Pois é, mas a tradição, por exemplo, na tradição, a transmissão do conhecimento, né, dos segredos era sempre oral, direta, né, do mestre para o discípulo. Então, você, por exemplo, você ainda pesquisa pela internet ou você vai mais pelos livros? Eu, É, pelo livro e pela internet. é, Eu tenho uma biblioteca. Olha, sim. você vê os meus livros, são até da realidade, tem tudo, né? Uhum, uhum. Tem pautequinho também. Não, eu acho que o principal aprendizado seu foi através direto de mestres, né? Olha, meu aprendizado, aí está a história. Como é que foi o meu aprendizado, né? Minha primeira mestra foi minha irmã. Tá. Sou 12 anos mais velho do que ela. Ela me abriu várias portas que eu não conhecia. Ela foi minha professora de yoga, uma grande professora de yoga. Hatha yoga, eu aprendi com ela. Ela está com 85 anos, está no hospital, quase morreu. Mas também, nosso ciclo está acabando. Daqui a pouco vou embora, graças a Deus. Daqui a pouco eu não aguento mais ficar por aqui. Não, chega, né? Não, chega mesmo. Eu, quando falo que a gente chega, acabou meu ciclo, quero ir embora. Aí, Paulo, tá, escutando. Vocês ficam apavorados aí?
Vocês estão agarrados a uma religião. Procura uma coisa chamada espiritualismo. O que é espiritualismo? É tudo. Religião é uma. Tem um monte de religiões. Espiritualidade é uma coisa só. Então, procura, sai atrás, vai saber. Você vai ser enganado, descubra, depois veja que não é bem aquilo. Sai atrás, mas não fica lá. Olha maior, olha o tamanho do universo. O que é o universo? O que é o universo? O que é o Criador? Eu digo para você que não é um homem barbudo. Não tem cabimento. E você olha, eu falo para as pessoas, você já pensaram no tamanho? Nós vivemos na Terra desse tamanho, roda ao redor de um solzinho de quinta categoria, tá? Uma Via Láctea maravilhosa. Quantas vias lácteas existem aí? Bilhões! Pô, e onde é que está tudo isso? Onde está isso? No espaço? Onde é que está esse espaço? Né? O que é que nós sabemos de Deus? O que é que nós sabemos? Sabemos o quê? Sabemos algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, só pode ser um. Não dá para pensar em dois. Né? É o total. Tá? O que a gente sabe mais dele? Sabemos que isso que nós vivemos chama-se universo. O que significa universo? O verso do uno. Nós somos só a imagem dele. Olha, na Bíblia está escrito, o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Né? Nós somos uma imagem, nós existimos. Isso aqui não existe. Daí eu já vi isso, você pode demonstrar matematicamente, como demonstraram para mim, a quantidade de universos que existem e que essa vida começa realmente quando a gente morre. Mas é complicado. Você fala com uma pessoa comum, isso aí não vai entender. Mas eu já não tenho dúvida nenhuma sobre isso. É uma visão vital, né? Exatamente Eu essa sei, visão eu vou vital. Na verdade é isso, né? É. Tá tudo dentro de nós também, né? É o que a gente... Então, você pega isso, olha, é maravilhoso. Eu tenho tido alguns mestres fantásticos e me ensinaram coisas magníficas. E você sabe o que é demonstrar matematicamente que existe um outro universo? Então, quando você entra nesse nível de conhecimento, vai descobrir que chama como são pessoas que já morreram, pessoas, posso citar, né? Vamos, mas você descobre isso. Então, você fica mais. Eu me sinto seguro, né? Aliás, se eu falar para você que eu estou louco para ir embora, também chega, não quero mais, chega. E eu estou tendo uma vida muito confortável, cuidadosa, mas, pô, não é muito A hora que tiver que ir, você vai, mas também não precisa também você querer, né? Você que vai dizer, chega, porque Não, eu posso dizer, não. se tiver isso, assim, enquanto você estiver, você é importante, Não, porque eu, você é não, uma referência. eu sei que eu sou importante, mas você está entendendo? Sim, Como eu estou. sim, Eu não estou apegado à vida. Eu quero viver todos os santos. sim. Aliás, É, as pessoas. Não, eu tenho um amigo vivo ainda, da minha idade, da minha turma da Poli, tá. está com minha idade, o cara está sofrendo a beça. E ele não consegue entender essas coisas. Paulo, por que eu fui lá? Você foi e não entendeu nada. E como? Você olha, mas você não enxerga. E ele não enxerga mesmo. Ele fala, você está pegado ali daquela luta. Desapega. Isso não é o teu corpo. Isso aqui, ó, dela, cheio, joga fora. Isso, mas a essência que eu sou, né? Isso que eu sou, o Criador está em mim e eu estou nele. Faço parte dele. E essa é a capacidade. Tá? Eu faço parte do Estado.
Mas ele fala o, dentro de você, lógico, né? Sem dúvida. isso que eu acho que é o melhor de tudo, né? E eu não tenho dúvida, sabe? É um negócio assim. Eu aprendi algumas coisas. Sabe que quando provam para você matematicamente uma coisa, você diz, não é aquilo, é mesmo. O cara me prova matematicamente tudo isso que eu estou falando. E você começa a descobrir coisas tão interessantes, né? Você olhar a etimologia das palavras, o significado das palavras, a origem dela, daí você diz, começa a olhar os povos que eram antes de nós, né? As pessoas nem sabem disso. Daí você começa a relacionar nomes, e diz, "Puxa, é isso." Aí vai. É isso aí. É isso aí, né? Cris, quer fazer alguma pergunta para o Paulo? Cris? Isso aí. Difícil pergunta. Ah, Você sabe muito bem. É. eu tenho, olha, uma coisa para mim, para você ver os livros que eu tenho. Você conhece uma pessoa pelos livros que ele tem, Sim. né? Se olhar meus livros, você sabe, esse cara é muito engraçado. Tem tudo lá. Aí tem tudo que interessa, né? O que interessa? O pintar, pode pintar. Tá? Tem até Bíblia. Tem Bíblia. Paulo, então fala um pouco do se distrair, porque parece que a humanidade está distraída, né? Ela Não, ela está está adormecida. adormecida e se distrai com coisas, né? Não é que ela se distrai, é que ela não sabe. O nível de consciência é baixo. Eu quero ser feliz. Para com isso. Né? Daí eu digo para uma pessoa, você quer ser feliz e tal. Quanto você precisa para ser feliz, né? Porque o cara é só ter. Gente, tem ser e ter. Tá? Você não pode ser só ter e só se ser. Tá? Porque se for só ter, você é aquele cara materialista. Se você for só ser, você é um tonto que fica em cima da montanha rezando e não vai resolver nada. Então, você tem que equilibrar essas coisas. Falam muito de um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden. Já leu Huberto Roden? Isso que ele traduziu um livro sobre o tal, né? O Huberto Roden, o maior filósofo, na minha opinião, o maior filósofo brasileiro. Né? Já morreu. Ele falava um monte de línguas. O sonho da vida dele era traduzir os 3 livros sagrados mais importantes que ele achava. Esses livros eram o Tao Te Ching, a Bíblia e o Bhagavad Gita. Ele traduziu isso. Ele deixou. Tem uma editora chamada Martin Claret, edita todos os livros. É baratinho, tá? Bacana. Mas eu recomendo um livro dele chamado. Ah, mas ele, um grande pensador, ele deixou mais de 400 histórias. Fantástico. É o maior, na minha opinião, o maior, ninguém conhece, o maior filósofo brasileiro. Cosmo, que não é cosmogonia, cosmografia, sei lá. É um livro em que ele é maravilhoso. Ele explica, ele usa a palavra, ele usa a origem das palavras, as palavras de uma maneira precisa, porque das palavras você tira o significado. Né? Por exemplo, eu só uma palavra, sabe, um digim, Ah, é um gina. Eu falar nisso, é um gina.
Gina é um homem que chegou num grau maior que o nosso. E é engraçado porque tem seres, seres históricos, por exemplo, e, por exemplo, vou citar uma pessoa famosa, Saladino. Você sabe quem foi Saladino? Saladino, aquele sarraceno, libertou Jerusalém e fez os cristãos saírem de lá e conseguiu acabar sem uma carnificina, ele dizendo: vocês podem ir embora de Jerusalém com suas mulheres, escravos, e todo o seu dinheiro, mas vocês jurem que nunca mais voltarão, nunca voltarão. Era Saladino. Só que o nome dele era Salah El-Din. Vou ver uma outra palavra interessante. Aladim. Não tem a história de Aladim? Sim. Allah El-Din. Aladim. Gostei. Então, esses são os ginas que estão um nível acima da gente. Né? E eles estão por aqui também. E eles seguram as pontas deles. A um certo ponto. Então, quando aparecem na sua vida, aparecem umas pessoas esquisitas, especiais, você presta atenção. Olha, não tem só ginas do positivo, tem os negativos também. Sempre tem, sim. Sempre, os dois lados. Daí é a coisa encrenca aí. Mas isso é um conhecimento que você vai descobrindo na vida, papai. Mas o nosso caminho, eu posso falar o nosso, meu Deus, né? Sim, sim. Nós estamos no caminho brilhante, nós estamos no nosso o trabalho que você faz, que eu faço, tal, é muito parecido, tem tudo a ver, é sempre em prol de levar o ser humano a evoluir, ele evoluir, não afundar, mas evoluir. Sim. Isso eu acho bárbaro. É um privilégio isso. Sim, sim. Mas você conquistou. Ela conquistou. Isso vem em vidas passadas. Bonito, né? Gostou desse pedaço? Da coisa que eu estou te contando aqui. É por isso que eu falo, não sei, né, assim, o tempo que nos foi destinado, né, assim, quer dizer, a gente vai viver um tempo que nos foi destinado, mas o tempo que nos foi destinado, com certeza, vai ser em prol, né, desse trabalho mesmo, né, de... Isso porque você é desse lado positivo. Sim. Do outro lado, terrível, do outro lado, positivo. Mas às vezes é convocado para ir para ajudar justamente num outro nível, né, também, né? Mas A gente fica achando que o mestre, às vezes chama alguns soldados, né, chama assim, alguns, sabe, discípulos para ajudarem ele nesse outro plano, estarem trabalhando aqui em prol daqui da gente. Mas ele funciona isso. Funciona, né, então? A gente acha isso, sabe? Eu não entendi. Eu não queria falar nisso. E a gente tem ouvido aqui, você não vai falar aqui para eles ouvirem? Mas também. Não, são coisas que você... Melhor não falar, porque às vezes vai passar lá nos ouvidos de alguém que não vai entender, não vai compreender isso. Tem uma hora que você... Eu falo demais. É melhor eu falar menos, porque as pessoas, é isso aí. O mestre às vezes transmitia segredos, né? Que a gente falava, puxa vida, mas tem uma gente iniciante na aula, sabe? Gente que, olha, se a pessoa não está naquele nível, Não não vai está entender. entendendo. Entendeu? Então, Não vai nem agora. né? Transmitir segredos, né? Sim, Numa aula, às assim. vezes numa aula. Não pode falar. Tem gente que me acha louco com aquilo, com certeza. Mas você fala. Eu não falo para todo mundo. Toda a propriedade para falar. Falo. Mas aqui você já está falando para muita gente, porque
É serviço de utilidade pública, isso aqui. Mas é que você vai saber usar isso. Você não vai usar de uma maneira tola e tal. Mas a vida é isso, acho bacana dessa. Me dá muito prazer. O que me dá prazer é quando eu vejo a pessoa começa a perceber. Sim. Meu amigo, é outro para mim. Carlos Eduardo de Almeida, professor na Polo, professor maior autoridade brasileira em portos, rios e canais, professor, viajou a vida inteira, teve em 200 países diferentes. Ele conversando comigo, mas, Paulo, você está errado, está certo, errado, tudo bem. Não, porque eu viajei para cá e para lá, e falei, olha, tem uma frase que diz assim, você olhou, você não viu, se escutou, aí não viu. É que cada um de nós tem um tempo e hora de acontecer essas coisas. Você conquista isso. Tá? Tenho visto alguma. Eu tenho um amigo, por exemplo, um homem violento, cheio de problemas e tal. E lá no Parque do Uruguai, andar comigo e tal. Ficamos amigos, tal. E nós íamos fazer uma campanha contra a Marcos Suplicy. Naquela época, a briga danada, pai, a gente, Paulo. E ele, feroz, tal. Ficamos muito amigos, um dia ele viu falando essas coisas. Explica esse negócio. Eu falei, não dá. Paulo, eu quero, não sei o que. Puta, você não quer fazer isso. Você faz muita coisa errada. Né? Não adianta querer falar isso para você. Ele me enferezou, né? Ficou no meu pé, que eu quero. Chegou uma hora, eu falei, cara, olha, você quer saber aprender isso? Então, eu expliquei para ele, isso é uma iniciação teosófica. Não tem mais. A grande fraternidade branca, não sei se você ouviu falar isso, disse, para tudo que não tem remédio. Tá? Para. Não tem remédio, para. Não. E ele falou, meu Deus, eu quero. Aí dei uma dica para ele. Olha, vou indicar um lugar para você ensinar essas coisas, ensina. Só que não vale mais. Eles dizem, é uma sociedade que tem decadência. Você vai lá, se você achar que é bacana, você vai lá e aprende beabá, né? Ele foi. Foi. Essa mexida na vida dele. Virou a vida dele no avesso. De repente, eu sou um homem violento. Eu falei, você continua violento. Para. E ele continua violento. Só que o esforço que ele faz e atrás de conhecimento, o cara mudou tudo totalmente na vida dele. Então, essas coisas acontecem, né? Você diz uma coisa ou outra, vai quem quer. Tá? Mas tem muito coisa. E os meus mestres todos também morreram, todos, né? Não morreram. E é para parar, né? Para parar mesmo. Não é para parar de ensinar aqui, não. Não para nunca. É para parar de se entrar nesse nível e ficar assim. Aí não tem mais jeito. Nossa, vai lembrar. Os americanos vão acabar com a China. Que idiotas. Quem quer andar na China? Os americanos. Ai, é um negócio tão. Não, não acaba, não. Tá, o pior não é isso. O pior, o melhor é que a China está. Você não quer saber o que é. Bom, os americanos não estão enxergando.
Os americanos não estão enxergando a decadência deles, como eles estão acabando. Nós estamos vendo o fim do Império Americano. Você não enxerga isso? A decadência de costumes, tudo. E a Europa? Acabou a Europa. Acabou a Europa. Eu, quando falo para as pessoas, cara, nem que a Disneylândia, você me fala, vai com isso. Vocês estão na hora, vocês querem consumir, vão lá consumir. Tá? Agora, vai ver como é que é o sistema. Lá não tem SUS, lá não tem previdência social, lá é um inferno, vocês acham que é bacana? Se você tem dinheiro, isso vai ser maravilhoso. Se não tiver, você vai virar escravo do sistema. A China, pelo menos, está numa relação meio amistosa, né? Com todos os Pera, países, né? A China é um... pera. Escuta uma coisa. Essa coisa que você está discutindo. China, Ah, as pessoas não sabem disso. Os Estados Unidos falam, o Ocidente é o bacana, é bom. Daí, quem é o Ocidente? Nossos aliados. Então, vocês, o G7, né? E o resto? Não, o resto é porcaria. Então me conta só uma coisa. Não sei se vai ensinar para tudo. Qual é o PIB? Você precisa de isso depois? se precisar, a gente diz. Aí que por favor. Qual é o PIB dos Estados Unidos e da Europa? Você sabe qual é? Não, dos Estados Unidos, você somando, sabe quanto vai dar? Vai dar 23,5%. Tá. Qual é o PIB dos BRICS? Sabe quanto é? 38,8%. E eles acham que mandam no mundo ainda. Você está entendendo? Esquecer, a arrogância deles é tão grande, os caras estão com os pés podres metidos na luxúria, na sacanagem, na droga, na porcaria, uma corrupção. Fala em corrupção no Brasil, e lá é o país mais corrompido do mundo, os Estados Unidos. Tá? Como é que um país rico como os Estados Unidos, que dá bilhões de dólares para ter guerra e ter o inferno no resto do mundo, tem aquela pobreza que tem nos Estados Unidos? Quer ver a pobreza? Compara o metrô de Nova York, o metrô de Londres, com o metrô de São Paulo e com o metrô de Moscou. Compara só. Não dá para comparar. É um lixo o da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eu não entendo. Conheço um dos dois. Você não conhece? Conheço. Entra, por favor, entre no YouTube. Tá bom. Né? Veja lá. Veja lá. Não, você não vai acreditar. Olha. Ai, meu Deus, até coceira isso. E eles falam dos russos como se os russos fossem uns povo feio, horroroso, pavoroso. Venderam isso, me enganaram isso a vida inteira. Vai na Rússia. Entra no YouTube, pega a Rússia, aquela mulher linda, cada japagão bacana. E os caras amam o país deles. Sabe? Quando você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, é um bando de gente degenerada, comandou em sanduíche, porcaria de Coca-Cola, né? Aquele gordo, balanço, tá? E, a banda. A Europa acabou. A Europa inteira está falida. A Europa é mais conservadora, né? Não, acabou a Europa. A Europa acabou, está falida. E vem o Macron. O Macron e o idiota do alemão lá, eles querem fiscalizar a guerra lá na Ucrânia. O Putin já chutou, o Putin já falou com toda a clareza. Tá? Nós vamos conquistar só a Ucrânia e vamos fazer um estado tampão onde não tem esse lixo que tem na Ucrânia, tá?
e ninguém possa invadir o nosso país. Só isso que nós queremos. A Rússia nunca teve uma colônia. A Europa toda, França, Inglaterra, eles tiveram colônia na África e na Ásia. O que fizeram na China? Você lembra a história da China? Eu conheço a história. Ah, e como é que está hoje isso? Não é mais. Não é mais. O bombardeio, eles querem bombardear o Irã, são loucos. Israel, tem coisa mais horrível do que aquele assassinato em Gaza. Aquilo é nojento. Mas isso está acontecendo. Para com esse troço. Então, Por isso que a gente tem que fazer tai chi, né? Hã? Tem que fazer tai chi, né? Tem que limpar o cara, em isso. vez de fazer teste, o cara fica matando os outros para roubar. Rouba mais. Para de roubar. Viver na natureza, estado natural. Pois é. Eu não saio de São Paulo porque eu não tenho mais condições de sair da cidade de São Paulo. Senão eu ia embora para Europa, ou ia embora para São Lourenço, ou qualquer cidade do interior ali, onde tem água limpa, ar limpo, comida limpa, paz, tranquilidade. Eu preciso, meu amigo meu, sair de São Paulo. Uma profissão. Os que sabem das coisas podem sair. E você não poderia, porque Porque eu sou um velhinho, eu tenho três filhos, todos aqui. eu tenho uma filha maravilhosa. Então, Paulo, deixa uma mensagem aqui para o pessoal, porque eu falo você como uma referência, sabe, de uma pessoa assim que, né, está desperta, que chegou a esse tempo de vida, né? A gente gostaria que você vivesse muito tempo para justamente continuar esse tempo de trabalho. Eu posso dizer o seguinte: vivam de acordo com as leis da natureza. Não queiram brincar de Deus. Porque quando começam a brincar com Deus, eles esquecem de Deus. Não é porque a pessoa tem poder de estourar uma bomba atômica com o dedo que ele pode fazer isso. E vivam de acordo com as regras da natureza, que são as regras do Tao. Se vocês fazem Tai Chi Chuan, vocês são privilegiados. E só uma pessoa privilegiada é capaz de chegar a esse nível de perceber que o mais importante não são músculos bonitos, mas é a pessoa ter energia e flexibilidade. Isso, só isso. Muito bom, Paulo, obrigada, então, né? Sem dúvida, isso é um grande incentivo, né, para os praticantes, né, seguirem, né? Não, você não tem mais. Você vai numa academia, você vê gente suada. Você entra aqui dentro, vê a turma fazendo tai chi, puta, é bonito, bacana, é harmonioso, gostoso, é cheiroso. Pô, você está entendendo? É isso. É que hoje, os tempos de hoje, as pessoas não são capazes de enxergar isso, porque elas estão dormindo, elas não são despertas. Quando uma pessoa aparecer aqui e dizer, eu quero fazer tai chi, ela muda. Você olha para a pessoa fazendo tai chi aqui, você vê a cara da pessoa, ela está feliz, ela está, meu Deus, eu estou na minha. Olha como você fica suave. Não fica suave? Não é? Não, nada. Entendeu? Menina, você entende? Um é elegante, bacana, bonito, entendeu? Outro é grosseiro, feio. E esse é um ano muito apropriado para, inclusive, né, começar a praticar o Tai Chi, porque é o ano da serpente, cuja característica é a flexibilidade, né? E a serpente é muito sábia, né? Só que a sabedoria não serve para ela. Despertar, né? Despertar com o Tai Chi Pai Lin no Espaço Luz, viu? Isso aí, vamos lá. Obrigada aí obrigada, Paulo, obrigada pela entrevista, obrigada pela presença. Obrigada.